e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é João J e hoje vou trazer aqui a Shadow Base 800, a versão branca e a versão DX da Be Quiet. A versão branca é óbvio porque é que é a versão branca, a versão DX é porque traz as ventoinhas de modelo Pure Rings 3, aquelas que já revi aqui no canal, mas a versão sem RGBs. E eu sei que falar de caixas não é a coisa mais interessante. Mas, e como eu já tinha referido aqui no canal nos vídeos anteriores sobre outros componentes, a caixa era provavelmente o componente que eu menos cuidava quando construía uma máquina. Ia sempre ordenar, quando fazia as compras, ordenar pelo preço mais baixo, a primeira que estivesse disponível era a que eu comprava e ficava-me por aí. Até experimentar uma caixa como deve de ser. Uma caixa como esta Be Quiet, que tem praticamente tudo o que nós podemos querer numa caixa. Para começar, e para a malta que gosta de mostrar o seu setup, eu vou então fazer aqui a remoção do painel. Só puxar estes dois parafusitos e removemos o painel. Cá dentro, o meu setup tem aqui esta placa gráfica montada na vertical, que é um extra que nós podemos adicionar à nossa placa gráfica, à nossa compra. E o que é que nós temos aqui dentro? Para começar, um suporte para radiadores até 420 mm. Pode ser cá em cima ou cá à frente também, se preferirmos o setup dessa maneira. A minha motherboard não é das maiores, mas esta caixa suporta também as eATX, ou Extended ATX. A minha parece ficar aqui a flutuar num espaço enorme, mas isso é mesmo assim. E a placa gráfica, como podem ver, ocupa quase metade apenas da caixa, mas se tivermos uma placa gráfica mais longa, ela vai caber de certeza absoluta e vamos ter espaço para ela. Cá em baixo temos então o espaço para guardar a fonte de alimentação e toda a cabelagem que possamos enrolar, embrulhar e ficar aqui dentro acomodada, mas temos também uma coisa que eu acho bastante interessante. Eu vou aqui remover esta peça e é uma peça que vai canalizar ou enviar o ar que venha da ventoinha, se tivermos instalado uma nessa orientação, uma ventoinha que venha cá de baixo e que empurra o ar cá para cima. É um detalhe que eu acho muito interessante. Ainda olhando para esta caixa, por este ângulo, podemos falar aqui no filtro removível. Ele é magnético e é muito fácil de limpar. Eu acabei de o fazer antes de transportar o computador para aqui. Estive a limpá-lo para que na filmagem não aparecesse com pó. Curiosamente, até nem tinha assim tanto pó, apesar de eu ter aqui 7 ventoinhas, mais estas duas de placa gráfica, e o computador nem tinha assim tanto pó. Mas cá dentro não tinha mesmo absolutamente nenhum. Ele está limpo e eu cá dentro não limpei e não consigo ver vestígios de pó. Normalmente as ventoinhas vão acumulando qualquer coisa, mas eu não consigo ver absolutamente nada. Os filtros tinham algum pó, não muito, não era uma coisa assim absurda. Ele já está montado há alguns meses e realmente pó não acumulou muito e as ventoinhas estão sempre a trabalhar, exceto as da gráfica. Só quando eu jogo é que elas disparam, normalmente estão paradas. Aqui na frente, no nosso painel frontal, podemos contar com uma porta USB Type-C, dois USBs 3, tipo A, o nosso botãozinho para ligar e desligar o computador, entradas e saídas de áudio, portanto, microfone e escutadores, e também o botãozinho que vai controlar aqui as linhas do LED. Eu vou mexer, apesar de não querer, mas vou-lhe dar aqui uns toques, para vocês perceberem, que podemos controlar de várias cores. Eu gosto disto laranjinha agora, mesmo a Be Quiet, mas para agora para o vídeo vai ficar como calhar. E vamos deixar assim. Ou se calhar não, vou voltar ao laranja. Aqui atrás, nos bastidores, é onde podemos ver a confusão que eu fiz quando arrumei isto. Se é que podemos chamar a arrumar. Eu acho que não arrumei muito bem, mas pronto. Quando montei a caixa tive algumas dificuldades. Por exemplo, eu não tinha entradas ou conexões para ligar todas as ventoinhas. Tive que arranjar ali uma giga-joga. Entretanto, arranjei este hub para ventoinhas, que está aqui magneticamente colado. E só assim eu consegui finalmente colocar tudo a funcionar. E na altura já estava um bocadinho estressado, deixei assim. De qualquer forma, e como podem ver que está um pouco desarrumado, por outro lado também podemos ver que há muito espaço por onde arrumar.
Há muitos sítios para onde passar aqui os velcros, ou colocar os vossos, ou colocar os que já vêm junto com a nossa caixa, e podemos realmente fazer uma ótima arrumação, e há sempre espaço para fechar a tampa de uma forma muito simples e sem termos que apertar, como acontecia com as caixas que eu comprava antigamente. Eu tinha sempre que deitar o computador, fazer pressão com a mão, empurrar ou chamar alguém para me ajudar, e era sempre muito complicado. Aqui em baixo, a tal ventoinha que eu tenho montada, o computador agora está desligado, eu posso mexer à vontade. O cable management não está o melhor, não está realmente, mas nós vamos ter mais novidades e já vão ver uma coisa mais bem arranjadinha. Voltando ainda, tenho aqui os SSDs montados, também temos lugar para eles. Temos aqui também um painel que podemos tirar para podermos ter acesso à parte de trás da motherboard. Podemos querer mudar o sistema de cooler e não temos de estar a retirar a motherboard da caixa e voltar a colocá-la. Então temos aqui acesso através deste painel, também é uma coisa muito, muito prática. Podemos também aproveitar e montar aqui discos se assim entendermos. Como estão montados aqui, também um painel removível. E esta caixa é fantástica nesse aspecto. Eu posso remover este painel, colocar os discos, remover os discos e voltar a colocar. Inclusive, se eu quiser, posso montar o radiador aqui. Mas neste caso, nem sequer é muito prático. Mais uma vez, novidades chegarão nesse sentido. Aqui na parte de trás também mais do mesmo. Muito espaço para tudo. Espaço para montar uma ventoinha. E eu gosto muito destes rails, que não são os furinhos normais, mas sim uma linha contínua. E nós podemos ajustar a ventoinha conforme bem entendermos. Mas destaque também aqui para este painel que, com acesso a 4 parafusos, podemos rodar então para colocarmos a nossa placa gráfica na vertical, como eu tenho aqui. Voltando aqui à frente, destaque aqui para a remoção do filtro de baixo, que é muito simples. É só puxá-lo, limpar e voltar a encaixar. E eu estou a fazer isto de lado, para que vejam quão fácil é. Mas também aqui o filtro frontal, podemos simplesmente dar aqui um puxãozinho. Por acaso o meu puxão foi um bocadinho mais forte do que devia ter sido, mas não teve nenhum... Não, está toda intacta. E podemos então limpar este filtro, mas melhor ainda, também o filtro aqui da frente. Abre como se fosse uma portinha e depois removemos. Fazemos então a limpeza. Eu já fiz antes do vídeo, por isso ele agora está razoavelmente limpo. E depois podemos sempre voltar a encaixá-lo de forma fácil. Encaixa aqui, magneticamente fica seguro. E voltamos com o nosso computador limpinho e sem qualquer tipo de pó. Vou só ver se consigo encaixar isto também de lado. E aí está. Prontos para trabalhar ou para jogar. Esqueci-me de referir. Aqui em cima, e depois de retirado o nosso filtro, também ele é magnético e portanto podemos colocar de uma maneira ou de outra, tanto faz. Mas o interessante, e por isso é que eu estou com a câmera assim, são aqui estes rails também que nos permitem então adaptar os nossos radiadores, sejam eles de 240 ou até 420 mm, e podemos então ajustá-los e configurá-los como quisermos, porque em vez de termos aqueles furinhos normais, temos estes rails que nos permitem ajustar quase que ao milímetro onde é que o nosso radiador vai ficar. Eu acho que é uma coisa fantástica por parte da Be Quiet fazer isto desta maneira. E fica então a minha análise a esta Shadow Base 800, no caso a versão DX da Be Quiet. Tentei focar-me apenas nas coisas mais importantes e fazer-vos perceber que por vezes comprar uma caixa mais barata não estamos a poupar exatamente dinheiro. Isto porque a caixa é o componente que se calhar dura mais gerações de computadores. Nós vamos trocando a motherboard, vamos trocando a placa gráfica, trocamos o processador, fazemos aquelas trocas e a caixa podemos sempre mantê-la. Contudo, radiadores, ventoinhas, mais discos, menos discos, isso pode ser uma chatice quando compramos uma caixa barata, porque depois não suporta, porque não temos espaço para um radiador tão grande, não temos espaço para pôr mais ventoinhas, não temos espaço para isto, para aquilo, e pode ser um pouco chato. E eu confesso que estas caixas, apesar de serem um pouco mais caras, vão trazer essa vantagem, essa paz de espírito. Como por exemplo a parte de trás, aquele cable management, nós podemos simplesmente
deixar aquilo bem desarrumado, como está o meu caso, e até podia estar mais desarrumado, e era simplesmente encaixar o painel e fechamos a caixa, longe da vista, longe do coração, e não nos lembramos mais do estado em que aquilo está. Melhor do que tudo isso é realmente a facilidade que eu posso trocar de ventoinhas, umas maiores, umas mais pequenas, colocar um bocadinho mais para cima, mais para baixo e ajustar mesmo ali da maneira como eu quero todo o meu setup e ficar com o design que eu quero e com o aspecto que eu quero no meu equipamento. E isso acho que é uma coisa que nada nos pode tirar. Depois também temos este aspecto que eu não era fã, confesso, mas até fiquei a gostar. Uma caixa branca que dá uma luz diferente ao nosso equipamento e que faz contrastar mais os componentes. Isto para quem gosta, eu confesso que não ligo muito, mas começo a achar mais piada olhar para o computador e ver ali os LEDs, ver os componentes, ver aqui os tubos do cooler all-in-one, e começo a achar piada e começo a compreender a malta que dedica mais tempo. E realmente uma caixa branca dá uma luz diferente ao nosso setup. E é mais uma coisa que nós temos a contar. Normalmente quando compramos as caixas mais baratas nem sempre temos a opção em branco, e é também uma outra vantagem. Da minha parte é tudo. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham ficado com uma noção diferente quando compram uma caixa. Não se esqueçam da Be Quiet, neste caso, volto a mencionar, Shadowbase 800, tem 4 versões, 2 brancas, 2 pretas, a versão DX, que é esta com as ventoinhas sem LEDs, e a versão FX com as ventoinhas já com os RGBs. Da minha parte é tudo, até à próxima.